Revelado, bilionário transformou vidas ao investir 500 milhões em 10 mulheres surpreendentes. Era um dia ensolarado no pequeno bairro da zona sul do Rio de Janeiro, onde Ana, uma mulher forte de 34 anos, batalhava diariamente em seu mercadinho. As prateleiras coloridas carregavam não apenas produtos, mas também histórias de vida. Ao organizar os itens, avistava suas amigas, outras 9 mulheres que, como ela, enfrentavam tempestades em busca de um futuro melhor. Cada sorriso trocado era um pequeno lembrete de que mesmo num mundo repleto de desafios, a esperança ainda pulsava. Enquanto as crianças corriam entre as mesas, chamando pelo tio do mercadinho, o coração de Ana pulsava com um misto de alegria e dor. A perda de seu marido deixará um vazio imenso, mas ela sabia que precisava ser a fortaleza da família. O mercadinho não era apenas um trabalho, era um lugar onde a solidariedade e a união se entrelaçavam em cada canto. E então, a notícia chegou como um raio, iluminando a rotina e acendendo uma chama de esperança. Um bilionário conhecido por seus projetos sociais, decidiu investir 500 milhões em iniciativas para empoderar mulheres como elas. O sonho de transformar vidas parecia palpável. Ana mal podia crer. O futuro de seus filhos poderia brilhar mais intensamente, e todos os seus sacrifícios tinham sim, um propósito. Mas as boas-vindas à nova era não foram simples. Durante as reuniões, o ar leve logo se transformou em tensão. As opiniões divergiam, e as risadas que antes ecoavam agora eram ofuscadas por desconfianças. Algumas amigas viam na ambição de Ana uma ameaça, enquanto outras hesitavam, tomadas pela insegurança. As conversas que antes pulsavam amor e apoio agora se transformavam em debates acalorados. O mercadinho, um sagrado espaço de acolhimento, começava a sentir os efeitos da competição. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana suspirou, sentindo um peso em seu peito. Durante uma reunião crucial, o mal-entendido desencadeou um confronto inesperado. As emoções explodiram, trazendo à tona inseguranças veladas. Uma das amigas, com lágrimas nos olhos, gritou que não aguentava mais a pressão. O clima pesou, palavras cortantes ecoaram entre elas, e Ana teve que lutar contra a vontade de também gritar. Ali, naquele momento, ela percebeu que a verdadeira força não residia em quanto dinheiro poderiam arrecadar ou em quantas ideias pudessem colocar em prática, mas sim na empatia e na união que cultivaram ao longo dos anos. O mercadinho era a expressão do amor delas, e perder isso seria irreparável. Com a possibilidade de tudo desmoronar à sua frente, Ana se sentiu pequena, mas ao mesmo tempo, um fogo de determinação acendeu dentro dela. Será que conseguiriam se unir, superar suas rivalidades e vencer os desafios como uma verdadeira família? E assim, enquanto o calor do embate pairava no ar, Ana sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A resiliência dela seria testada como nunca antes. Estaria a amizade capaz de vencer essa tempestade? O dia seguinte chegou, mas a tensão ainda pairava no ar como uma neblina. Ana resolveu que não podia permitir que a briga do dia anterior se transformasse em uma barreira intransponível. Após uma noite de sono agitado com os ecos das discussões martelando em sua cabeça, ela tinha um plano. O mercadinho era mais do que um simples ponto de vendas, era um símbolo de força e união. Ao abrir as portas, Ana respirou fundo e sorriu para as crianças que entravam, ainda cheias de energia. As risadas deles iluminavam o ambiente, e ela decidiu que era hora de reacender a chama da amizade. Assim, convidou suas amigas para um café da manhã que prometia ser diferente. Enquanto preparava os quitutes, o aroma do pão fresco se misturava com o cheiro forte do café. Ela se lembrou do quanto aquele lugar já proporcionou momentos felizes, das reuniões que riam até a barriga doer, dos sonhos que compartilhavam com entusiasmo. Precisava fazer com que todas vissem o que estavam prestes a perder. Quando suas amigas chegaram, Ana as recebeu com um abraço apertado, sentindo a tensão entre elas, mas decidida a quebrar o gelo. A mesa estava cheia de guloseimas, e enquanto se serviam, uma a uma elas começaram a relaxar. Amigas, eu sei que as coisas ficaram complicadas, começou Ana, olhando nos olhos de cada uma. Mas não podemos esquecer que esse mercadinho é nosso. O que conquistamos até aqui foi juntas. Este investimento pode nos ajudar.
mas ele não deve nos separar. As palavras pairaram no ar, e Ana percebeu que aos poucos, algo estava mudando. Uma amiga, Carla, com expressão pensativa, levantou a mão. Você tem razão, Ana. Nós temos que lembrar que este lugar não é só sobre dinheiro, é sobre nossos sonhos e as vidas que tocamos todos os dias. Outras concordaram, e um murmúrio de assentimento passou pela mesa. Aquele pequeno café da manhã estava se transformando numa reunião de sororidade, onde as inseguranças eram colocadas na mesa, mas também as esperanças. As lágrimas que antes eram de frustração agora se tornavam de solidariedade. Após o café, as amigas começaram a compartilhar ideias, não só sobre o mercadinho, mas sobre como poderiam usar o investimento para impactar ainda mais vidas. Elas falavam com entusiasmo, cada uma trazendo propostas e ideais, e Ana viu o brilho voltando aos olhos delas. Porém, ao final da reunião, um quase silêncio tomou conta do ambiente. Ana sabia que a reconciliação tinha apenas começado. Elas estavam unidas naquela manhã, mas as dificuldades ainda estavam à espreita. E quando pareceu que tudo fluía bem, uma mensagem inesperada piscou no celular de Ana. Era uma notificação da equipe do bilionário. Algo dizia que aquela reunião estava prestes a ser muito maior do que imaginavam. O corpo de Ana estremeceu. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper um momento tão delicado? A expectativa pairava no ar. Ana olhou para suas amigas, e sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Elas estavam juntas, mas a verdadeira prova estava a caminho. O que seria que a equipe do bilionário queria discutir? Estariam as vidas delas prestes a mudar de novo, e dessa vez para sempre? Ana sentia o coração disparar enquanto olhava para a tela do celular. A mensagem era clara: o bilionário gostaria de discutir a proposta com vocês amanhã às 10 horas. Um turbilhão de emoções surgiu dentro dela. Era uma chance surpreendente, mas também um peso. E agora, o que fazer? Ela não conseguia parar de pensar no que significava tudo aquilo. Era mais que um investimento financeiro. Era um reconhecimento de tudo que tinham construído com esforço e lágrimas. Sabia que esse encontro poderia mudar a trajetória de suas vidas, mas o medo de fracassar também começava a apertar o peito. Amiga, o que foi? Perguntou Carla, que notou a tensão no rosto de Ana. As outras olharam também, curiosas e preocupadas. Ana respirou fundo e decidiu compartilhar a notícia. Acabou de chegar uma mensagem da equipe do bilionário. Amanhã, vamos apresentar a proposta. Um silêncio pairou na sala, antes que ela visse os olhos de suas amigas se iluminarem com a possibilidade. A tensão que antes permeava o ambiente começou a ser substituída por uma onda de expectativas e esperanças. Isso é incrível! É a nossa chance! Exclamou Sofia, balançando as mãos no ar, mas logo o entusiasmo deu lugar a novas preocupações. Estamos realmente preparadas para isso? Questionou uma das amigas com o olhar apreensivo. Ana assentiu, percebendo que essa era uma dúvida válida. Devemos nos preparar bem. Precisamos mostrar não apenas o nosso trabalho, mas o impacto disso na comunidade. As amigas concordaram, e logo começaram a discutir ideias e pontos que deveriam ser abordados na reunião. Na noite que se seguiu, enquanto Ana se preparava, a ansiedade reinava. Ela não conseguia dormir, e a mente fervilhava com pensamentos. Era mais do que apenas dinheiro. Era o reconhecimento de anos de sonhos e lutas. Sentiu-se como se estivesse no olho de um furacão, com tudo girando ao seu redor. As horas passaram dolorosamente devagar, e finalmente a manhã do encontro chegou. Ana fez questão de se vestir com uma confiança que não sentia por completo. O vestido vermelho que escolheu refletia seu desejo de luta e força. Um gesto de empoderamento, mesmo que a insegurança ainda a assombrasse. Enquanto dirigiam até o luxuoso escritório do bilionário, um misto de nervosismo e determinação encheu o carro. A cidade passava por elas, mas Ana estava absorta em pensamentos. E se falhássemos? E se ele não visse o valor que estamos oferecendo? Essas perguntas começaram a ecoar em sua mente. As amigas estavam ao seu lado, comentando animações sobre a apresentação. Mas cada palavra de otimismo não conseguiria apagar a sombra do medo que se instalara em Ana. No fundo, ela sabia que a responsabilidade de fazer aquela oportunidade brilhar estava sobre seus ombros. Chegando ao edifício imponente, Ana sentiu um frio na barriga. As paredes de vidro refletiam a luz do sol, como se estivessem para anunciar uma nova era. Era grandioso, mas ao mesmo tempo intimidador. Ao adentrar a sala de reuniões, todas as amigas demonstravam ansiedade, mas também uma rara união. Era o momento delas. Mas, enquanto se sentavam, uma nova notificação no celular de Ana chamou sua atenção. O coração disparou.
Era uma mensagem da equipe do bilionário, mas desta vez a frase enigmática a deixou com a pulga atrás da orelha. Há algo que vocês não sabem o que poderia ser? Mais dúvidas surgiram em sua mente e a pressão aumentava. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Ana respirou fundo e encarou suas amigas, determinada a enfrentar a tempestade que estava por vir. O momento da verdade tinha chegado. Mas seria essa revelação um divisor de águas ou mais um desafio em suas vidas? O ar na sala estava pesado, quase pulsando. Ana olhou à sua volta, notando as expressões de suas amigas. Nervosismo, expectativa, mas principalmente um brilho nos olhos que refletia a determinação. Vamos lá, pessoal, ela disse, tentando infundir um pouco da coragem que não tinha certeza se possuía. Nós sabemos como isso é importante. Vamos mostrar a ele o que somos. A reunião começou, e assim que o bilionário entrou, Ana sentiu seu corpo inteiro se contrair. Ele era um homem de presença imponente, com uma aura que misturava respeito e poder. Os olhares se encontraram, e Ana não conseguiu desviar o olhar. Havia algo por trás daquela expressão séria, como se ele guardasse segredos que poderiam desmoronar ou transformá-las. O que vocês trouxeram para mim? Ele perguntou sem rodeios. Seu tom era direto, mas havia uma curiosidade sutil, uma esperança de que as mulheres à sua frente pudessem surpreendê-lo. Ana começou a apresentar a proposta, usando cada argumento cuidadosamente preparado, cada estatística poderosa que fazia seu projeto brilhar. No entanto, enquanto falava, a notificação em seu celular permanecia ecoando em sua mente. Há algo que vocês não sabem. Durante a apresentação, ela percebeu que a atenção do bilionário parecia se desviar para longe de suas palavras. Ele examinava-as, avaliando-as, como se fosse essencial entender quem elas eram antes de decidir sobre o futuro. Isso a fez hesitar. Era uma proposta de mudança, mas seria suficiente? E a comunidade? Como sua proposta afetará as pessoas que precisam? Ele perguntou, quebrando o silêncio denso. Um desafio disfarçado de curiosidade. Sofia tomou a frente, explicando como o projeto seria benéfico para a região em que viviam. Não é apenas sobre o investimento. É sobre criar um ciclo de desenvolvimento. Queremos dar voz e oportunidades às pessoas que não a têm. As amigas acenaram, com os corações acelerados. Elas sentiam que estavam atingindo o cerne da questão. Não era apenas dinheiro, mas a transformação de vidas. E de repente, o bilionário franziu a testa. Meninas, sua voz se tornou mais grave. Eu gosto do que vocês estão fazendo. Mas, como mencionei antes, tem algo que vocês precisam saber. Ana sentiu o coração quase parar. Suas amigas trocaram olhares nervosos, e o ambiente pareceu esfriar. A proposta que vou apoiar tem um detalhe que pode mudar tudo. Ele se inclinou para a frente, seu olhar agora completamente fixo nas mulheres à sua frente. A proposta não se limita apenas a vocês. Eu entrei em um acordo com outras organizações. Este investimento de 500 milhões não é simplesmente um cheque. Precisarei que aceitem um parceiro e a concorrência vai aumentar. Vocês estão prontas para isso? Ana ficou paralisada. Era tudo o que temia. A competição não era apenas no mercado. Era um novo parceiro que poderia nos desestabilizar, que poderia mudar tudo o que haviam planejado. Isso era uma faca de dois gumes. A dor de ver seus esforços e sonhos possivelmente ameaçados a fez sentir-se perdida. Só assim conseguiremos mudar a realidade de muitas pessoas, mas o caminho será mais desafiador do que vocês imaginam. Ele pareceu esperar uma resposta, observando-as como um mestre instrutor. As amigas se entreolharam, e as emoções borbulhavam. Era um divisor de águas. Agora não se tratava apenas de lutar por um sonho. Era também questionar se elas estavam dispostas a enfrentar uma batalha maior. Ana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas também uma centelha de esperança. Talvez esse desafio fosse o que precisavam para crescer ainda mais. Sua voz tremia enquanto respondeu. Estamos prontas para qualquer desafio que venha. Queremos fazer a diferença. Com isso, o bilionário sorriu, e em seu olhar havia o brilho de uma oportunidade. O que viria a seguir? Uma luta pela sobrevivência ou uma chance de transformação? O encontro poderia ser uma nova jornada, cheia de complexidades e descobertas. E naquele instante, Ana percebeu que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nunca poderia imaginar. Mas o que mais ele ainda não contou? A pergunta pairou no ar, envolvendo todas com uma expectativa inquietante. O silêncio que se seguiu àquelas palavras parecia carregar o peso de uma montanha. Ana podia sentir a intensidade da situação em cada respiração. As amigas, com os rostos iluminados pela esperança, estavam também marcadas pela incerteza. Elas se sabiam fortes,
mas a competição que se aproximava poderia transformar tudo em um verdadeiro campo de batalha. Vamos ver o que você tem para nos mostrar, o bilionário disse finalmente, quebrando a tensão. E quem será esse parceiro a quem me referi? Ele se recostou na cadeira, com os braços cruzados, como se esperasse por uma resposta ousada. Ana respirou fundo. Ela se lembrou dos sacrifícios que cada uma delas fizera até ali. A história que tinham para contar não era apenas sobre um sonho de sucesso, mas sobre a luta de cada mulher da equipe. Era um projeto que poderia mudar vidas, não só as delas, mas de toda uma comunidade. Inspirada, decidiu que não era momento de recuar. Se vamos compartilhar essa jornada, precisamos saber exatamente quem é esse parceiro, disse Ana, solidificando sua postura. Sua voz agora transparecia segurança. As amigas a apoiaram com olhares determinados. Exatamente. A transparência é fundamental, completou Sofia, enquanto ajustava os cabelos nervosamente. O bilionário observou a mudança nas expressões delas, como se cada uma tivesse encontrado uma força interior. Meu parceiro é uma dessas organizações de grande porte que vocês conhecem muito bem, uma gigante do ramo da tecnologia. Eles têm o poder e os recursos que podem acelerar tudo isso, ou podem atravessar o nosso caminho. Ana sentiu um frio na barriga. Sabia o quanto alianças como essa poderiam ser complicadas, mas ao mesmo tempo poderia ser a chance da vida delas. Então precisamos mostrar que não temos medo, que estamos prontas para essa colaboração, desde que haja espaço para nossa visão. Os olhos do bilionário brilharam. Um espírito combativo. Gosto disso. Ele fez uma pausa, olhando cada uma nos olhos. Mas devo adverti-las. Os desafios que esse parceiro vai trazer são enormes, e as decisões não caberão só a vocês. Se o relacionamento der errado, isso poderá significativamente impactar o projeto e a comunidade. Lágrimas estouraram nos olhos de Ana por um instante, mas ela se lembrou da razão pela qual estava ali. Estavam juntas nessa. Nós não vamos desistir, vamos lutar por isso. Para nós, isso é mais do que um projeto. É sobre a vida de muitas pessoas. As amigas assentiram, abrindo sorrisos. Elas sentiam a energia na sala crescente. Havia um novo tipo de força ali, uma união renovada. Mas no fundo de seu coração, Ana ainda sentia um gelo. A palavra competição ecoava em sua cabeça. O que mais esse novo parceiro poderia trazer? As forças envolvidas poderiam esmagá-las. Se vocês estão dispostas, o primeiro passo será estabelecer a conexão com esse parceiro, disse o bilionário. Conseguirem estabelecer uma relação imediatamente será crucial para o sucesso desse projeto. Uma nova onda de responsabilidade recaiu sobre os ombros de Ana. Ela sabia que as escolhas que fariam agora eram mais importantes do que nunca. Vamos agendar essa reunião o quanto antes. Não podemos perder tempo. Ao sair da sala, o mundo que aguardava lá fora parecia mais vibrante do que nunca. Cada uma sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Elas sabiam que estavam entrando em uma nova fase, cheia de incertezas, mas com a mesma paixão que havia começado. Enquanto caminhavam, um pensamento comum as unia, uma interrogação em suas mentes. Estamos realmente preparadas para o que virá? E na curva do corredor, mais um desafio as aguardava. Ana recebeu uma mensagem avassaladora em seu celular. Preciso falar com você. Há algo que pode mudar tudo o que estamos planejando. Era uma ligação de um antigo contato do passado. Alguém que parecia saber mais do que deveria. Nesse momento, Ana sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que essa pessoa teria a dizer? O coração de Ana parecia querer sair pela boca. A tela do celular brilhava, trazendo à tona memórias de tempos passados que ela preferia manter enterradas. O nome na tela era familiar. Mas o que realmente chamou sua atenção foram as palavras mudar tudo. Outro dia, outra mudança. Não que ela estivesse plenamente preparada, mas a vida sempre fazia questão de apresentá-la a desafios que ela não podia ignorar. Quem é? Perguntou Sofia, enquanto as outras amigas também olhavam com curiosidade. É a Lúcia. Uma antiga colega de faculdade, respondeu Ana, o olhar distante, perdida nas lembranças de risadas e segredos sussurrados em meio a provas e noites em claro. Ela está em Nova York agora, trabalhando em uma startup. Mas faz tempo que não falo com ela. E o que ela pode querer? Perguntou Malu com uma sobrancelha levantada. O tom misto de desconfiança e expectativa era palpável. Ana hesitou, mas não poderia ignorar uma chance de reatar laços, ainda mais considerando que Lúcia sempre teve um jeito especial de unir as pessoas. Com um aceno, ela decidiu que aquela conversa poderia valer a pena. Preciso atender. E antes que pudesse mudar de ideia,
Descou um número. O toque parecia ressoar em sua cabeça enquanto a voz de Lúcia finalmente soava do outro lado da linha, como um eco nostálgico. Ana, que bom ouvir sua voz. Eu precisava muito falar com você. Ana sentiu seu coração acelerar com a agitação da conversa. Lúcia passou a relatar sobre um projeto em que estava envolvida, que poderia alavancar a tecnologia e o empoderamento feminino. A cada frase, Ana sentia que um novo mundo se abria diante delas. Estamos em busca de parcerias. O seu projeto pode se alinhar perfeitamente com a visão que temos. Com os recursos que podemos mobilizar, seu projeto não só vai brilhar, mas pode provocar uma verdadeira revolução. Mas como você? Ana começou, mas Lúcia a interrompeu. Não tenho muito tempo, Ana. Existem outras mulheres na mesma situação que você, e nós temos que agir rápido. Se vocês se unirem a nós, podemos gerar um impacto que você mal imagina. Havia uma urgência na voz dela, uma adrenalina que fez os pelos de Ana se erguerem. O jogo mudou. Ana estava prestes a argumentar quando a conexão caiu. As palavras de Lúcia pairavam no ar como uma promessa. Mas o que isso significava? Precisava discutir com as outras, mas, numa fração de segundo, algo dentro dela gritou que essa poderia ser a resposta a todos os medos que a atormentavam. Ao se reunir com as amigas, Ana se permitiu sentir a tensão no ambiente. Era quase elétrica, um campo de forças opostas que se cruzavam. Todos percebiam que estavam à beira de um novo capítulo, não apenas para o projeto, mas para suas vidas. Preciso que vocês me escutem. Lúcia ligou. Ela falou sobre um projeto emergente, uma possibilidade de unir nossas forças. Precisamos decidir rápido. Elas estão buscando parcerias que podem mudar tudo. As expressões das amigas mudaram. Sofia apertou as mãos, Malu olhou para o chão, como se estivesse pesando as palavras. Mas, e o bilionário? Uma questão que pairava como uma nuvem carregada. Esse projeto pode ser a oportunidade que precisamos. Podemos nos conectar com ele e com a Lúcia ao mesmo tempo. Mas precisamos unir forças para que todo mundo fique na mesma página. A discussão começou a esquentar. Cada uma tinha medo, mas também havia uma faísca de esperança. Se havia alguma chance de dar certo, elas precisavam agir imediatamente. As vozes se entrelaçavam e a energia na sala crescia. De repente, no meio do turbilhão, o celular de Ana vibrou novamente. Era uma mensagem do bilionário. Estou ansioso para saber qual é a decisão de vocês. O tempo está correndo, a pressão era palpável. Uma segunda chance se apresentava, mas isso significava novas alianças e novas regras. Elas estavam prestes a decidir se iriam abrir mão de sua visão ou lutar pelo que acreditavam ser certo. E a pergunta que Ana não conseguia responder ecoou em sua mente. Estariam elas prontas para arriscar tudo novamente, mesmo conhecendo os riscos? O clima estava tenso, quase sufocante. Ana respirou fundo, buscando clareza em meio ao turbilhão de sentimentos que invadiam seu coração. Sua mente se perdia nas possibilidades, nas perguntas que pareciam não ter resposta. Seria aquele bilionário sincero? Conseguiriam realmente mudar suas vidas? Ou estariam apenas se iludindo novamente? Eu não sei se podemos confiar nessa parceria, declarou Malu, quebrando o silêncio como um raio cortando a escuridão. Ouvi muitas histórias sobre homens ricos que prometem mundos e fundos, mas no fim, só querem alguém para controlar. Não podemos deixar o medo nos paralisar, retrucou Sofia, sua voz fervilhando com determinação. Já passamos por tanta coisa juntas. Se a Lúcia realmente acredita que podemos fazer a diferença, devemos testar essa chance. E quem disse que não podemos lidar com esse bilionário? Nós somos fortes. Ana se sentiu balançada entre as duas posições. Ela sabia que havia um risco imenso em considerar essa parceria, especialmente com alguém tão influente. Mas havia também uma centelha de esperança que pulsava dentro dela, uma centelha que não queria se apagar. Precisamos ser inteligentes, ela disse. Poderíamos nos reunir com o bilionário e, ao mesmo tempo, manter nossa conexão com a Lúcia. Assim, não ficamos dependentes de um único lado. Malu, já com os braços cruzados, mordeu o lábio. E se o bilionário derrubar nossa ideia? Ele pode querer impor regras, mudar tudo o que acreditamos. Ana assentiu, reconhecendo a preocupação da amiga. Naquele momento, todas as vozes se tornaram um murmurinho mudo, com cada uma delas refletindo sobre o que estava em jogo. O conceito de segurança se chocava ferozmente contra a possibilidade de realização de um sonho que poderia significar muito para elas. Só temos uma chance de mudar nossa trajetória, disse Ana, com uma nova certeza na voz. Se nos unirmos a Lúcia, podemos unir forças e, com isso, aumentar nosso poder para negociar com ele. Olhares começaram a se cruzar, e cada uma parecia ponderar.
Havia um brilho de expectativa no ar, mas também a sombra da dúvida. Vocês acham que realmente podemos fazer isso? Por que esse bilionário se importaria com o que temos a oferecer? Perguntou Sofia, quebrando o clima de expectativa. Porque no fundo, todos querem deixar um legado, e nós podemos ser a chave para o que ele precisa para isso, respondeu Ana. Havia paixão em suas palavras, e aos poucos suas amigas pareciam se deixar contagiar por sua confiança. A determinação crescia como um fogo aceso em um dia frio. Ana então pegou seu celular, hesitando um pouco enquanto navegava entre as mensagens. Preciso responder a ele e marcar essa reunião. É hora de descobrir se estamos dispostas a dar esse passo. Assim que digitou a resposta, um arrepio a percorreu. As respostas da vida nem sempre eram fáceis, mas o sentimento de estar à beira de uma mudança real era inegável. Uma mistura de medo e excitação fez seu estômago dar voltas, mas a adrenalina também se fazia presente, alimentando seus sonhos. Com um gesto decisivo, Ana deslizou o dedo sobre a tela, enviando a mensagem. O destino se aproximava, e uma possibilidade palpável estava diante delas. As luzes da cidade através da janela pareciam brilhar mais intensamente, como se soubessem que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Ainda há muito a ser decidido, e precisamos agir rápido. Ana lembrou suas amigas, agora com uma seriedade renovada. Esse bilionário terá que entender que somos mais do que ele imagina. E se entrarmos em campo, vamos fazer isso com todas as cartas à vista. Nossa voz não será silenciada. Com um novo brilho nos olhos, Ana olhou para as amigas, solidificando a ideia de que juntas seriam uma força potente. O que ainda não sabiam era que novos desafios estavam prestes a surgir, ameaçando não apenas o projeto, mas suas próprias convicções. E o que havia de mais sombrio no passado de cada uma delas estaria prestes a vir à tona. A próxima conversa com o bilionário poderia mudar tudo, e Ana precisava se preparar para o inesperado que estava prestes a acontecer. As horas passaram, e a ansiedade parecia se enraizar no ar. Ana olhava pela janela, absorta nos pensamentos enquanto a noite caía. A luz da cidade piscava lá fora, cada ponto reluzente como uma referência ao desconhecido que as esperava no dia seguinte. Uma tempestade de emoções a invadia, esperança, medo e uma centelha de coragem se entrelaçavam em sua mente. Malu, você já pensou no que vai dizer amanhã? Ana quebrou o silêncio, puxando a amiga para a conversa. Malu, com um olhar distante, apenas balançou a cabeça. Não sei, estou assustada. E se ele simplesmente não entender o que estamos propondo? Ele vai ouvir, Sofia interveio, com uma segurança que parecia contagiar o ambiente. É isso que vamos mostrar, somos mais do que apenas ideias. Temos um propósito. Nossa luta é real. Ana sorriu, aliviada ao ver que a confiança de Sofia começava a refletir em Malu. Precisamos nos lembrar do que nos uniu. E por que estamos fazendo isso? Nossa história importa. Ele não pode negar isso. Naquela noite, elas decidiram fazer uma lista. Não de pontos a serem abordados, mas de experiências pessoais, momentos que definiram quem eram e o que desejavam. À medida que cada uma compartilhava, a conversa se tornava mais intensa. Sentimentos à flor da pele, lágrimas nos olhos e sorrisos que emergiam entre as palavras. Eu me lembro do dia que quase desisti, Malu começou, sua voz tremendo. Eu estava a um passo de abrir mão dos meus sonhos. Meu pai não acreditava que eu poderia conquistar algo maior do que a vida que ele levou. Mas vocês foram a minha tábua de salvação. E eu me lembrei do meu primeiro projeto social, quando voltei para minha comunidade e vi a cara das crianças. Era como se eu finalmente tivesse encontrado meu propósito, Sofia falou, com os olhos brilhando. Ana sentiu o coração acelerar. Aquelas histórias, cada uma tão única e dolorosa, eram também incríveis. Elas falavam de resiliência, de força, coisas que o bilionário precisa entender. Eram mais catalisadores do que nunca. Nosso objetivo não é apenas ganhar dinheiro. É transformar nossas vidas e a de outras pessoas, concluiu Ana com a voz firme. O que começou como um simples enfrentamento de desafios se transformava em um combustível para a luta delas. Quando a noite finalmente se despedia, Ana dormiu com a mente repleta de imagens do que poderia acontecer. Ela sonhou com o bilionário, não como um homem rico e distante, mas como alguém que poderia realmente compreender o poder das vozes de mulheres que nunca desistiram. Na manhã seguinte, o dia amanheceu limpo e ensolarado. O nervosismo habitava cada uma delas, mas também havia uma ideia muito mais forte, a determinação. Assim que Ana olhou para suas amigas, viu que aquela união poderia realmente mudar tudo. A força delas era visível, palpável. No caminho para a reunião, Ana sentiu um misto de emoções.
Às vezes a dúvida atacava, mas ela sabia que a energia de suas amigas a moldava. Estamos nisso juntas. Não importa o que aconteça, disse Ana em voz alta, buscando acalmar todos os corações inquietos. A sala de reuniões parecia enorme, e o bilionário estava lá, imponente e intrigado. Ele as observou com um misto de curiosidade e expectativa. Então, vocês são as mulheres que querem transformar o mundo? Ele disse antes de qualquer apresentação formal. Ana respirou fundo, preparou-se para falar, mas um pensamento a atingiu. E se ele não estivesse tão disposto assim? Sim, somos, respondeu, com a voz forte. Mas uma parte dela se perguntava, eles realmente estariam prontos para ouvir o que tinham a dizer? A resposta poderia mudar seu destino, e talvez o dele também. Ana sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo ao ouvir aquela pergunta. A sala parecia abarrotada com a expectativa, e os olhares sobre elas eram pesados. Um instante mágico e apavorante, onde suas vidas se entrelaçavam com o destino daquele homem. O bilionário parecia meramente interessado, mas Ana percebeu que a real transformação aconteceria na interação entre eles. Estamos aqui para compartilhar algo importante, disse Ana, ao olhar para Malu e Sofia, como se estivesse buscando força na presença delas. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas, criando um cenário quase surreal para o que estava prestes a acontecer. Sofia começou a expor suas ideias, falando com paixão sobre os projetos que tinham em mente. O brilho nos olhos dela era contagiante e, aos poucos, a tensão na sala começava a se dissipar. O bilionário escutava, mas havia algo em seu olhar que deixava Ana inquieta. Ele parecia avaliar cada palavra, cada emoção. Ana sabia que era agora ou nunca. Queremos mais do que apenas investimento, Ana interrompeu, decidida a direcionar a conversa. Estamos buscando um parceiro que entenda que cada número em uma planilha representa vidas reais, histórias como as nossas. Nós não estamos aqui só para pedir. Queremos construir uma ponte, uma rede. A mudança é possível, mas precisamos de você. Precisamos de apoio para transformar sonhos em realidade. Houve um silêncio denso após suas palavras. O bilionário franziu a testa, sua expressão tornou-se contemplativa. Ele fez uma pausa longa, como se estivesse engolindo o peso daquelas palavras. Os corações de Ana e suas amigas batiam como um tambor em uníssono, ecoando a esperança de que ele estivesse ouvindo, realmente ouvindo. Malu, que estava mais quieta até então, levantou a mão. Eu quero contar a história do meu pai, disse, sua voz mais firme. Ele trabalhou a vida toda em um emprego que não o satisfazia, apenas para garantir que eu pudesse sonhar. Ao ver a luta dele, percebi que se eu não lutasse pelos meus sonhos, eu estaria apenas perpetuando um ciclo de desilusão. É isso que queremos mudar. O bilionário inclinou-se para a frente intrigado. O silêncio deu lugar a murmúrios. A atmosfera começou a se transformar. As palavras de Malu ressoaram por toda a sala, enquanto as lágrimas começavam a brotar em seus olhos. Ana pôde sentir a emoção se instalando nas paredes, como se as lembranças estivessem ali, vivas e pulsantes. E isso não é só sobre nós, Ana acrescentou rapidamente, colocando a mão sobre o braço de Malu. É sobre tantas mulheres que têm potencial e não tiveram a oportunidade. Imagine o impacto de realmente focar em um investimento social. Não seria só dinheiro, mas a chance de um futuro diferente. De um mundo mais igualitário. A expressão do bilionário começou a mudar. Ana viu uma chispa de compreensão surgir em seu olhar. Mas no fundo, ainda havia uma nuvem de dúvida. Como aquele homem, cercado por números e negócios, poderia ser convencido de que suas emoções e suas histórias eram mais valiosas do que cifras em uma conta? Um instante de tensão pairou no ar, e Ana sentiu seu coração acelerar. O momento em que a realidade poderia mudar estava se aproximando, mas também havia um grande risco. E se ele simplesmente decidisse se afastar? E se tudo aquilo fosse em vão? Você está ouvindo? Está pronto para fazer parte dessa mudança? Perguntou Ana, encarando o bilionário, quebrando a barreira do medo e da incerteza. Ele a observava, mas parecia que uma resposta ainda estava distante. A sala estava em suspense, buscando o caminho a ser trilhado. Mas antes que o bilionário pudesse responder, a porta se abriu repentinamente, revelando um outro homem. A manutenção da expectativa na sala se transformou em curiosidade. Desculpem o atraso, ele disse, entrando apressado. Estou pronto para discutir o projeto abordado, mas primeiro, gostaria de entender mais sobre vocês. Ana trocou olhares com suas amigas, sentindo uma mistura de esperança e receio. O que aquele homem traria para a mesa? Seria uma nova chance ou apenas mais um obstáculo?
O futuro estava prestes a se desdobrar, e a resposta poderia não ser apenas uma chance de mudar suas vidas, mas abrir uma porta para algo ainda maior. O novo homem que adentrou a sala tinha uma presença marcante. Ele parecia ter a confiança de quem sabia o que estava fazendo, mas havia algo na sua expressão que também transmitia uma sinceridade genuína. Meu nome é Lucas, sou o CEO da empresa, ele apresentou-se, e todos ali puderam sentir que ele não estava ali apenas para ouvir, mas para entender. A tensão no ar se dissipava um pouco, permitindo que Ana e suas amigas sentissem a oportunidade se desenrolar. Lucas olhou diretamente para Ana e suas amigas. O que vocês trazem para nós é mais do que números. É uma história, começou ele, e Ana sentiu um alívio passar por seu corpo. Esse era o tipo de pessoa que elas precisavam no momento. Queremos investir em vidas e sabemos que isso exige mais do que apenas um cheque. Malu se lançou nessa conversa, encarando Lucas com a força que havia herdado de seu pai. Estamos aqui porque não apenas sonhamos, mas porque temos um propósito. E sabemos que existem muitas mulheres à nossa volta que precisam da mesma oportunidade. Lucas ouviu atentamente, os olhos brilhando com a compreensão. Isso é exatamente o que mais queremos ouvir, respondeu ele, mas uma pergunta permanece. Vocês realmente estão prontas para o que vem a seguir? Ele deixou a pergunta no ar, e um silêncio reflexivo tomou conta da sala. Ana sabia que aquelas palavras podiam significar a passagem por uma nova fase, mas também, um profundo desafio. Sim, estamos prontas, respondeu Ana, sua voz cheia de convicção. Já enfrentamos muitas dificuldades. Esse é apenas mais um passo. O bilionário observava tudo em silêncio, mas no fundo das suas feições, Ana percebeu um leve sorriso. A atmosfera estava mudando. O que parecia ser apenas um encontro de negócios estava se transformando em uma troca de experiências, uma conexão genuína entre histórias de vidas. Então vamos fazer o seguinte, interveio Lucas. Vamos reunir mais informações sobre o que cada uma de vocês propõe. Sinto que temos a oportunidade de cooperar para um impacto social maior, mas precisamos sair desse encontro sabendo qual o próximo passo. Concordando com Lucas, o bilionário reafirmou a importância do comprometimento. Quero ver as ideias de vocês, mas também quero saber se estão dispostas a lidar com o parceiro que mencionei. Eles têm um legado e um nome a manter, e isso não é fácil. A responsabilidade estava na mesa, e Ana sentiu a pressão apertar. Sim, estavam dispostas, mas o que isso significava na prática? Com algo tão poderoso em jogo, cada decisão contava, cada palavra importava. O que parecia um campo de batalha poderia perfeitamente se transformar em uma ponte de ajuda. Precisamos mostrar a eles que há um valor imensurável em unir forças. Não se trata apenas de competir ou de se distanciar, Sofia falou, confiança agora evidente em sua voz. Juntas, somos uma força, e podemos fazer a diferença que todos desejam. O bilionário assentiu, claramente intrigado. A visão dele estava ampliando. Alma e propósito estavam se conectando a números e gráficos. Se algumas horas atrás o temor reinava, agora havia um brilho de esperança reacendendo em cada uma delas. Lucas desviou o olhar para Ana. Então precisamos reunir uma bancada com nossas ideais, talvez uma apresentação que mostre não só o que você já tem, mas como vocês pensam que podemos realmente impactar positivamente a comunidade ao nosso redor. E podemos nos reunir amanhã? Posso trazer minha equipe para explorar as ideias que vocês querem compartilhar, sugeriu Ana, seu coração palpitando de expectativa. A reunião foi agendada. Agora cada uma sentia que estava prestes a fazer história. A conexão estava sendo construída, e a possibilidade de transformar suas vidas se tornava cada vez mais real. Não apenas elas, mas tantas outras mulheres esperavam por essa chance. E quando chegou a hora de se dispersar, Ana sentiu um momento quase mágico entre elas. Estavam respirando determinação e coragem. Mais do que isso, estavam novamente juntos, unidas por um propósito maior. Por vidas que dependiam da bravura que decidiram ter enquanto caminhavam juntas para fora do prédio, as risadas e conversas começaram a fluir novamente. O nervosismo se dissipara, substituído por uma expectativa compartilhada. Cada uma possuía uma história única, mas hoje estavam conectadas em uma única narrativa coletiva. Pensam no que vamos fazer com os recursos que podemos ter. Isso é uma oportunidade não só para nós, mas para tantas outras, Malu disse, quase sonhando acordada. Ana sorriu, sentindo a força daquela união. E vamos fazer isso juntas. Nossa voz será ouvida. Um arrobo de determinação ecoava no ambiente, como um hino que ressoava pela cidade. A sombra dos desafios ainda pairava sobre elas, mas agora carregavam uma nova luz. O futuro estava em suas mãos.
Elas não eram apenas um mercadinho ou uma proposta. Elas eram a personificação da mudança, e uma nova jornada apenas começava. A transformação já havia começado. E o que mais poderia vir? Só o tempo diria. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.